Oi gente, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui no Direito com Elas para falar sobre direito de família. Hoje a gente vai falar sobre uma ação importante que diz respeito aos homens casados. Por que os homens casados? Porque é uma ação que serve para que o marido negue os filhos nascidos de sua mulher. Ação chamada ação negatória de paternidade. Vamos ver como funciona? E aí sim vocês vão saber, sem mais delongas, se ele é o pai ou não. Bom, gente, a ação negatória de paternidade, prevista no artigo 1601 do Código Civil, serve para que o marido possa negar os filhos nascidos de sua mulher. Mas por que existe uma ação para que o marido possa negar os filhos nascidos de sua mulher? Bem, isso tem que existir, gente, porque existe uma previsão no nosso Código Civil, no artigo 1597, que diz que os filhos havidos na constância do casamento, eles são presumidamente do marido. Em que termos? Artigo 1597, vamos ler. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, primeiro, nascidos nos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. 2. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação de casamento. Isso significa dizer, gente, que o legislador ele tomou um parâmetro para considerar em que momento os filhos que fossem nascidos após o casamento ou ao final da sociedade conjugal seriam considerados filhos do marido. Na primeira parte do 1597, no inciso 1º, ele considerou 180 dias após o início da relação conjugal. Bom, qual foi o parâmetro que ele usou aqui? Os 180 dias após o início da relação conjugal, esses 180 dias dizem respeito à viabilidade do nascimento desse bebê, a viabilidade da vida dessa criança. Então, para o legislador, seria viável uma criança que nascesse com pelo menos 6 meses de vida, 6 meses de gestação. A gente já sabe que a tecnologia, com o avanço da ciência, hoje até tem crianças que nascem com 5 meses de gestação e ficam em incubadora e é feito um tratamento todo especial e essa criança acaba sobrevivendo e acaba se desenvolvendo bem e tal. Mas na época que o nosso código foi escrito, que foi planejado e que foi estudado, promulgado, isso já faz muito tempo, então os parâmetros eram outros. Então lá entendeu-se que com o 6º mês de gestação nascida a criança, ela seria viável a partir de 6 meses. Então, se ela nascesse nos 180 dias, que é o equivalente a 6 meses, essa criança seria viável e, portanto, nascendo nesse período seria do marido. Na segunda parte, no inciso 2, ele toma como base 300 dias após o fim da sociedade conjugal. Esses 300 dias daria aproximadamente 10 meses, gente. A gente sabe que o correto não é contar em meses a gestação, e sim em semanas. Então, por isso que os 300 dias daria aproximadamente 10 meses, que é o tempo máximo que uma gestação poderia durar. Então, ele entende o seguinte, ainda que o divórcio ou a anulação ou a viuvez aconteça, a mulher já pode estar grávida quando o fim do casamento acontece. Então, se essa criança vir a nascer até 300 dias após o fim do casamento, seja com o divórcio, seja com a viuvez, com a anulação do casamento, esse filho ainda será considerado filho do marido. Vamos dar um exemplo concreto. Então, vamos imaginar que uma esposa, uma pessoa casada, o marido morre. Só que na véspera desse falecimento, eles transaram, tal, e ela engravidou. Só que ninguém sabe disso. No dia seguinte ele morre de infarto. 2, 3 meses depois ela descobre da gravidez e essa criança vem a nascer 9 meses depois que o marido morreu. Aí fala assim, nossa, tem que fazer teste de DNA. Não tem que fazer nada, porque ela vai nascer no período em que a lei diz que aquele filho ainda é filho do marido. Ou seja, nascido até 300 dias após o fim do casamento, o fim do casamento nesse exemplo é a viuvez, né? É a morte do marido, então ele ainda é considerado filho do marido. E não há questionamento que ninguém possa fazer. Ainda que a família questione, alguém questione, a única pessoa que poderia questionar isso seria o marido, através de uma ação negatória. O marido estando morto, não há quem questione e essa criança será filha do marido morto, pelo que prevê o 1597, inciso 2. Então, gente, já que existe essa presunção legal da paternidade, para que o marido possa questionar isso, possa evitar essa condição de paternidade indesejada, ele precisa negar essa paternidade judicialmente através dessa ação chamada ação negatória de paternidade prevista no artigo 1601 do Código Civil. 1601
diz o seguinte: cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Então essa ação negatória de paternidade, ela não prescreve, ela não tem um prazo para prescrever, isso já é um problema, porque isso pode levar as famílias a uma desestabilização. Vocês imaginem aí famílias, talvez casamentos de 20, 30 anos, depois desse prazo o marido descobre que a mulher teve um caso ali há 25 anos atrás e que o filho tem 25 anos. Será que tem cabimento nessas alturas do campeonato o marido questionar em juízo se o filho de 25 anos é filho do amante ou filho dele? Então essa imprescritibilidade da ação negatória já é um problema. A ação é imprescritível. Agora, a exclusividade de entrar com essa ação é do marido. Então a única pessoa que tem legitimidade para ação negatória de paternidade é o marido. Então, se ele está desconfiado que o filho não é filho dele, que é filho do padeiro, açougueiro, dentista, colega de faculdade, etc, 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 cabe a ele entrar com a ação negatória de paternidade. Essa ação vai ser proposta contra o filho, a mãe representará o filho, ela participará também dessa ação, e o objetivo desse pai é que o juiz reconheça que não há paternidade, dê a procedência da ação, e que seja, então, retirado o nome desse pai do registro de nascimento. Então, seja cancelado o registro, e aí essa criança passaria a ter no registro apenas o nome da mãe, retirado o nome do pai e retirado também o sobrenome paterno do registro de nascimento. Uma vez que não haja confirmação da paternidade, esse registro ficaria modificado. E aí nós temos a análise que vai ser feita pelo juiz nesses casos. Bem, aí, gente, a princípio todos falam, bom, a prova fundamental na ação negatória de paternidade é o teste de DNA. O teste de DNA vai demonstrar biologicamente quem é o filho, ou se aquela pessoa é filho ou não da pessoa que está questionando a paternidade. Então faça o teste de paternidade, né? O DNA dá negativo. Bom, deu negativo, então ele não é filho daquela pessoa, a ação deve ser julgada procedente. Bom, aí nós temos o dilema. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, esse era o entendimento realmente dos juízes e até dos tribunais. Mas, gente, já faz um bom tempo que os nossos tribunais e os juízes vêm entendendo que não é dessa forma que devem ser analisadas as ações que envolvem filiação. Por quê? Porque em direito de família hoje, gente, nós temos um valor que nós até já comentamos em vídeos anteriores, que é o afeto. O afeto hoje é um valor jurídico, ele é um valor em direito de família a ser considerado. Então, hoje não basta a questão técnica, científica, exclusivamente para eu tomar uma decisão numa ação como essa. É preciso analisar a relação entre pai e filho, entre aquele suposto pai e aquele suposto filho. Qual era a relação estabelecida entre o pai registral e o filho registral? Né? Havia uma relação socioafetiva, uma relação de afetividade, de carinho, amor, cumplicidade? Será que isso tudo deve acabar por conta de uma questão biológica? Então, ainda que, vejam que em alguns casos, ainda que o teste de DNA dê negativo, ou seja, ele não é o pai daquela criança, o juiz pode entender que a ação deve ser julgada improcedente e mantida a paternidade registral. Então o juiz pode dar a improcedência da ação, manter a paternidade registral e apenas reconhecer o vínculo, que não há vínculo, reconhecer que não há vínculo biológico. Isso porque é mais importante manter o vínculo afetivo do que simplesmente dar a procedência da ação, retirar o nome do pai e gerar um prejuízo ainda maior para o menor ou para o filho nesses casos. Então, nem sempre a questão biológica será primordial nas ações negatórias de paternidade. Então, tudo vai depender de cada caso. Então, cada situação será julgada especificamente com as suas especificidades, com as suas questões peculiares. Cada caso é um caso diferente em juízo. Os tribunais têm analisado muito esses relacionamentos entre pai registral e filho. Então é bem importante a gente analisar esses aspectos, porque não é apenas o critério biológico que vai ser levado em conta para que a gente possa dar o resultado dessa ação negatória de paternidade, como espera o suposto pai. Então a ação pode vir a ser julgada procedente ou improcedente, dependendo das peculiaridades de cada caso, ainda que o teste de DNA venha a ser um teste que tenha resultado negativo.
Então a questão da paternidade aí não é apenas a paternidade biológica que é contada, e sim uma paternidade afetiva, que hoje a paternidade afetiva é uma realidade, todo mundo sabe disso. Então a paternidade não é exclusivamente aquela que a gente conta como o vínculo biológico. O vínculo afetivo, então, hoje é contado também como de suma importância para a gente reconhecer a paternidade. Então, esses dois aspectos é que deverão ser observados no momento em que se decide a ação negatória de paternidade. Certo, pessoal? Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe o seu curtir. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos todas as semanas. Todos os dias temos vídeos novos aqui no Direito com Elas, sobre os mais variados assuntos. A gente tentando explicar um pouquinho para vocês do direito no nosso dia a dia, esse juridiquês que parece um pouco complicado, mas a gente vai tentar deixar um pouco mais simples para vocês. Combinado? Próxima semana a gente se vê. Um beijo e até lá!